Meus queridos amigos, sejam bem-vindos. Olha, eu aqui estou com uma novidade muito forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque na nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme a palavra do Senhor nos diz, conservei 70 que não dobraram o joelho a Baal. Amém. Além do pastor Coran Vine, temos mais outros pastores que, na verdade, estão conservadores e que estão a promover a verdade, protestando contra as apostasias da Conferência Geral. O pastor, neste momento que eu vou apresentar aqui o vídeo, é o pastor Randy Skill. Meus amigos, eu vou liberar aqui o vídeo dele aqui na tela. Vamos embora para nós podermos, na verdade, olhar o que esse pastor, na verdade, vai dizer quando lhe fizeram esta pergunta sobre entre a união da igreja com as Nações Unidas. Qual é a sua posição? Olha os homens de Deus. Meus amigos, eu fico feliz, na verdade, quando eu vejo os homens de Deus a se levantar e falar a verdade, mesmo à custa de tudo quanto que eles têm. Vamos ali, ronda o vídeo. Eu realmente aprecio o que você disse e você disse que acabaríamos parecendo um mundo, o que me leva à nossa próxima pergunta. Os adventistas do sétimo dia devem se preocupar com o status de organização não governamental da Igreja nas Nações Unidas e como isso deve ser avaliado biblicamente? Deus chama seu povo para viver uma vida muito radical, porque o sistema que somos chamados a representar é o oposto absoluto do sistema de Satanás. O sistema do mundo e o sistema do céu são dois opostos extremos. Quando Deus chamou os israelitas para fora do Egito, uma das palavras que ele deu a eles ou aos conselhos foi: não formem alianças com as nações vizinhas. Não façam isso. Não façam convênios com elas, nem para casamento ou qualquer outro tipo de convênio. Com licença. Na verdade, os conselheiros de elite dizem: não nos arrependemos de fazer acordos comerciais com não crentes. E por não crentes quero dizer não adventistas. Porque eles não entendem nossa missão específica e que tudo o que fazemos idealmente deve ser dedicado ao avanço dessa missão. E assim a igreja deve evitar conexão com organizações mundanas que comprometam a igreja com essa organização no sentido de que há implicações legais e talvez haja outras exigências e obrigações que a igreja pode ser forçada a assumir como resultado dessa conexão. Presta bem atenção. Então, tanto quanto possível, a igreja deve se manter livre desses envolvimentos para que nada a impeça de apresentar uma mensagem clara. Porque se você estiver de alguma forma conectado contratualmente, essa conexão pode impedi-lo de declarar completamente a mensagem do terceiro anjo. Pode impedi-lo de identificar quem é Babilônia, porque Babilônia pode incluir a própria organização a qual você está conectado. E assim a igreja deve se manter livre de conexões desnecessárias com organizações seculares para que nada possa retardar, impedir, prejudicar ou dificultar a proclamação de nossa mensagem peculiar. Portanto, ONG ou como quer que você a chame, se de alguma forma interferir em nossa mensagem, não podemos ter essa conexão. Espero que não lhe causemos problemas por isso. Não, está tudo bem. Tudo bem. Estou acostumado a me meter em problemas. É um prazer. Ah, que bom. Então, meus amigos, nós aqui acompanhamos atentamente. Então, deixa eu aqui dar mais um checkmates, porque eu não posso ficar a me calar, meus amigos. Esse assunto continuarei a poder agitá-lo neste canal, está consumado até quando Cristo vier, meus amigos. Olha só o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 10 até o versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: muitos pastores destruíram a minha vinha. Quantos pastores que destruíram a vinha de Jesus Cristo, de Deus? No tempo de Jeremias, eram muitos pastores, não todos. Amém? Amém. Não é todos que destruíram, mas muitos deles destruíram. Pisaram o meu quinhão, tornaram essa desolação, deserto, o meu quinhão aprazível. E a assolação o tornaram. Ele, desolado, clamam a mim. Toda a terra está assolada, mas ninguém toma isso a peito. Ou seja, a vinha do Senhor, quando ela era destruída pelos pastores, quantas pessoas que estavam ao lado do Senhor no tempo de Jeremias, diz a palavra de Deus que, olha só, mas ninguém, o que significa ninguém? Ninguém. Queridos irmãos, sabe mais quem é que estava ao lado dele?
era o Jeremias. Sim, meus amigos, Jeremias estava ao lado do Senhor. Jeremias era o protestante guardando as ovelhas do Senhor. Então a história se repete. Antes do cativeiro, antes do decreto dominical, o povo de Deus está sendo passado na prova. Outros estão a testemunhar a destruição da vinha do Senhor. Então o que é que estamos a fazer? Olha aqui o que a palavra do Senhor diz. Olha só o que a palavra do Senhor diz. No livro de Salmos, capítulo 94, versículo 17 diz assim: quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Irmãos, se essa pergunta você acha que não é inspirada, pega na tua Bíblia, rasga, coloca no chão. Mas eu acredito que essa palavra de Deus foi inspirada. Quem? O que significa quem? É quem? Quem vai se levantar, meus amigos, contra os malfeitores? Contra os pastores que estão a destruir a vinha do Senhor. Você entende o ponto? Contra os pastores que estão a matar as ovelhas. Quem, irmãos? Estamos a ver o pastor Coran Vine, estamos a ver o pastor Rand Skill, estamos a ver mais alguns homens nos Estados Unidos da América se colocando ao lado do Senhor. Uma igreja inteira protestando. Está aqui vídeo no canal. E eu pergunto para você, como é que você está silenciado? Como é que você está calado? Como é que você está mudo? Quem é você, afinal de contas? A pergunta é, quem se levantará por mim contra os malfeitores? É a pergunta que Deus está te fazer. Você, quem se porá ao meu lado contra os que praticam iniquidade? Quem? Essa pergunta, meus amigos, uma vez já havia sido feita, queridos irmãos. Você se lembra o que aconteceu no Monte Sinai? Você se lembra o que aconteceu no Monte Sinai? O perigo do silêncio. É o que eu vou falar com vocês agora aqui. O perigo do silêncio. Você precisa entender isso. O perigo do silêncio. Por que é perigoso ser silencioso? Por que é perigoso ser silencioso no momento de crise? Olha só. Quando Moisés, ele saiu, foi lá no monte, ele disse que eu voltaria. Depois dele passar lá alguns dias, o que aconteceu com o povo que estava sob liderança de Arão? Construíram um boneco bezerro de ouro para eles adorarem, e adoraram mesmo. É isso que aconteceu. E o Senhor disse que, olha, o povo se corrompeu, o povo se apostatou, o povo pecou contra mim. Sai, eu vou lhes destruir. Ele intercedeu por o povo. Não, o Senhor Jesus não destrua o povo. Houve toda a conversa. Mas, apesar disso, o Senhor, ele dispensou o seu perdão, mas sob condição de arrependimento. Eu tenho visto pessoas a usar essas experiências para poder justificar o mal. Tenta ver, o Moisés, tá aí, ele disse que melhor risca o meu nome no livro da vida do que você matar. Tem que saber que ele pediu assim, quando o povo havia manifestado o arrependimento, porque aqueles que estavam ao lado de Moisés haviam matado seus irmãos. Você entendeste o ponto? Primeiramente, ele fez tudo o que estava ao seu alcance. Ou seja, Moisés ele disse assim: Pai, eu e o meu povo fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. O povo se corrompeu, sim, e também se arrependeu. E eles manifestaram o seu arrependimento. Se posicionaram ao meu lado e, como não bastasse, também vingaram daqueles que exatamente não queriam se arrepender. E agora, nesse contexto, se o Pai não quiser perdoar estes que se arrependeram, risca o meu nome no livro da vida. Você entendia assim? Cuidado, não temos que sentimentalizar a Bíblia. A estudemos. Irmãos, a Bíblia, graças a Deus, ela foi escrita por homens humildes. Não foram instituições, catedrais, grandes teólogos que sentaram para poder elaborar a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens humildes. Espírito Santo é o único professor que pode nos dirigir a toda a verdade. Não são teólogos, não são pastores, não são nenhuma dessas pessoas. Cristo, ele era dirigido por quê, irmãos? Me diz alguma coisa. Por o Espírito de Deus. João Batista, por Espírito de Deus. Jeremias, por Espírito de Deus. Os 4 hebreus, por Espírito de Deus. A Bíblia foi escrita sob inspiração divina. Então, o que é que você vai buscar para entender a Bíblia? Se você quer encontrar a Bíblia institucionalizada para poder servir como manual de dízimo e oferta, vai para os pastores corrompidos. Sim, vão perverter o ensino. Mas olha o que aconteceu agora. No capítulo de Êxodo, capítulo 32, versículo 19 diz que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas e
despedaçou ao pé do monte, meus amigos. O que significa? Quebrou as tábuas. Afinal, o que significa quebrar as tábuas? O que significa quebrar as tábuas, meus amigos? As tábuas, olha só quando nós vamos ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Então ele vos anunciou o seu pacto, ou seja, a aliança, o seu pacto, o qual vos ordenou que observeis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então o que significa, meus amigos, quebrar os mandamentos? Representa quebrar a aliança. O povo quebrou com a aliança, protestou. Era esse significado. Mas para o povo restaurar a aliança quebrada, o que tinha que fazer? A tribo, meus amigos, a tribo de quem? A tribo de Levi, olha o que fizeram. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado para escárnio entre os seus inimigos. Disse, versículo 26, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem está ao lado do Senhor, venha a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Quantos irmãos? Todos os filhos de Levi. Preste bem atenção, queridos. No momento de crise, no momento de perigo, a indiferença para com Deus é a traição. É traição, sim, meus amigos. É uma traição terrível. Você entende o ponto? Você entende a situação? Então os filhos de Levi passaram ao lado do Senhor. Queridos, quando os filhos de Levi passaram ao lado do Senhor, o que aconteceu? Ele lhe disse o seguinte, vocês que passaram a mim, agora pega cada um sua espada, vai matar o seu próximo. Ah não, Moisés, o homem de amor, que disse que seria melhor que me riscasse o nome no livro da vida, mas está ali, está a ordenar. É porque pouco, irmãos, entendemos a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que o protesto no momento de crise é importante. O protesto no momento de guerra é importante. O protesto no momento de apostasia é importante. Sim, meus amigos. Agora, qual era o primogênito das 12 tribos? Qual era o primogênito? O primogênito era Ruben. E tiraram o direito de primogenitura por causa de quê? Porque se prostituiu, subiu no leito do seu pai, meus amigos. Através da prostituição perdeu isso. E quando chegou no momento de crise, Ruben, ele perdeu a oportunidade. Sabe se perdeu a oportunidade por quê? Porque no momento de crise, ele tinha a oportunidade agora para se reconciliar com Deus. Ele tinha como refazer os danos que os seus pais haviam cometido quando subia no leito. Agora, neste momento de crise, se ele se posicionasse ao lado do Senhor, o Senhor ia ratificar os direitos de primogenitura, concedendo para ele o que, irmão? Os privilégios espirituais. Mas o que aconteceu é o quê? A tribo de Ruben, ela se apostatou. E os oráculos sagrados foram passados para quê? Para Levi. Sabe, no momento de crise, quando você não se posiciona, quando você não fica ao lado do Senhor, o que acontece? Os privilégios espirituais te são tirados. Você pode até ir na igreja, fazer os cultos sem Deus, os cultos sem espírito, não é? Cumprindo toda a liturgia, assassinação, diácono, exercendo o seu cargo, mas ao mesmo tempo você está destruído, não tens vida espiritual, não tens poder moral. Por causa do silêncio. O silêncio no momento da crise, meus amigos, é mortal. Então, eles ao protestar, receberam o legado espiritual. Hoje em dia, queridos irmãos, a igreja está no vale de decisão. Tá bom? Está no vale da decisão. O que representa o Sinai? Representa 1844. O que aconteceu em 1844? A rejeição do protestantismo apostatado e a aceitação do adventismo, meus amigos. O que aconteceu no Sinai? Ruben, como primogênito, lhe foi tirado os privilégios espirituais. Agora foi colocado a quem? Aquele que conservava o protesto. Você não entendeste o ponto? Você não compreendeste o elemento? Este é o elemento, queridos irmãos. Então, irmãos, um bocado além. Depois, o que aconteceu? A gente chegamos lá no deserto, em Cade. O que aconteceu lá, meus amigos? Houve a rejeição de 2 testemunhos, fazendo paralelo com o que aconteceu em Cade, quando os espias vinham com as mensagens
da terra prometida, mas todos eles rejeitaram. Somente houve 2 que se mantiveram fiéis. O que aconteceu com todos eles? Ouviram o testemunho desses 2? Não, meus amigos. Rejeitaram o testemunho desses homens. Meus amigos. E qual era o resultado? Todos aqueles que haviam rejeitado o testemunho de Josué e Caleb, o que aconteceu? Deus lhes sentenciou que vocês não vão entrar. No momento de perigo, meus amigos, quando não se decide, o resultado é a morte espiritual. Agora, em 1888, o que aconteceu, meus amigos? Em 1888, o que aconteceu, meus amigos, é a mesma coisa quase. O testemunho de John Wagner foi rejeitado. E a igreja de Deus, ela lhe foi permitido passar mais tempo, meus amigos. Depois dele, o que aconteceu? O povo foi para o Vale de Sitim. O que representa o Vale de Sitim? O Vale de Sitim representa 1985, sim, meus amigos. E o que aconteceu em 1985? A igreja entrou em aliança com o mundo, assim como aconteceu lá, onde as moabitas, influenciado por Balaão e Balaque, acabaram por entrar. Houve uma mistura terrível entre a semente santa e a semente apóstata. E qual é o resultado? Todos aqueles que haviam saído do Egito até lá foram destruídos. Somente Josué e Caleb e a nova descendência é que levaram o legado. O que está acontecendo? Desde 1985 até agora, os maiores pastores, todos eles, estão a morrer espiritualmente. E eu tenho que vos dizer que esses, queridos irmãos, não vão pregar o alto clamor a menos que se arrependam. Vocês entenderam a seriedade da coisa? Isso é sério, meus amigos. Protesto. Deus, queridos irmãos, Ele nos está a levar passo a passo. Agora, sabe-se onde nós estamos profeticamente? Onde nós estamos profeticamente? Estamos às margens do Jordão. Estamos às margens do Jordão. Preste para nós podermos demolir o quê? As muralhas de Jericó. O que representa as muralhas de Jericó, irmãos? Meus amigos? Estudemos a Bíblia. Estudemos a Bíblia. As muralhas de Jericó representam nada mais, nada menos a destruição das nações apóstatas. Quando é que isso vai acontecer? Com o decreto dominical. O decreto dominical, queridos irmãos, é para poder abalar muralha de Jericó espiritual, de maneira com que os muros se caiam e os filhos sinceros de lá, para que saiam. Quem é que se salvou lá naquela impiedade? É a prostituta Raabe. Então precisamos agora, com o alto clamor, sai dela, povo meu. É onde nós estamos, queridos irmãos. Mas antes de assim chegar, o Senhor está a permitir a fase de sacudidura. Então, eu senti o que aconteceu. Sacudidura. Agora estamos às margens do Jordão. E a sacudidura está a acontecer. Todos que estão a rejeitar a mensagem do terceiro anjo, que condena a ligação com os ímpios com o papado, estão sendo sacudidos sem saber. Advirta os seus semelhantes, meus amigos. O tempo está no fim. Então, meus amigos, que Deus quer que nós possamos ser fiéis na proclamação da mensagem do terceiro anjo. E nesta mensagem, para nós podermos subverter as muralhas de Jericó pela fé. É pela fé. São pequeninos que o Senhor levantou, que destruíram muralhas. São mesmo esses aqui, sem nada, aparentemente não são protegidos. Não brinca, o Senhor Jesus está do lado deles. O Senhor não vai conduzir templos para falar, não, são indivíduos que o Senhor vai usar. O Senhor Jesus venha te abençoar. Se quiser apoiar este ministério, entre em contato conosco. Graça e paz.